Internacional já está em Salvador, onde enfrenta o Bahia nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A grande novidade da delegação é João Dalla Corte. O menino, de 17 anos de idade, foi relacionado pelo técnico Eduardo Cudê, na ausência de outros zagueiros no plantel. A data FIFA trouxe boas notícias nesta rodada de terça-feira para o Internacional. Rocher, recuperado de dores na costela e também de um problema estomacal, jogou normalmente pelo Uruguai na vitória sobre a seleção brasileira e deve voltar em condições de atuar no seu retorno pelo Inter contra a equipe do Santos. Johnny foi titular pelos Estados Unidos no amistoso contra a seleção de Gana e, de novo, teve uma excelente atuação destacada por todos na América do Norte. A gente fala também a respeito da renovação de Gabriel, o volante, que teve agora o anúncio por parte da direção colorada de que fica até o final de 2025. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 17 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. Treinamento pela manhã com os portões fechados e que definiu o time que enfrenta o Bahia nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, tá? O Inter buscando uma ascensão no Brasileirão, onde possa, quem sabe, brigar por uma vaga para a pré-Libertadores do ano que vem. Como o treino foi fechado, a gente não soube ainda qual é o time do Internacional, não consegui descobrir ainda qual é o time do Inter. O que a gente sabe é que existem duas dúvidas. Uma na lateral direita, joga Bustos ou joga o Gumalho, e outra na abertura do meio-campo, joga Gabriel ou joga Rômulo, aquele time que a gente passou durante toda a semana. Kehler no gol, Bustos ou Hugo Malho, Vitão, Mercado e Dalbert. Gabriel ou Rômulo, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Luiz Adriano é o time do Inter para encarar a equipe do Bahia. A delegação chegou em Salvador no início da noite dessa terça-feira. E o grande destaque da lista de relacionados colorada é o zagueiro João Dalla Corte. O garoto, 17 anos de idade. Nem do time sub-20 ele era. Ele subiu do time sub-17 já direto para a equipe principal. E encantou o Eduardo Cudê. Um zagueiro canhoto, muito técnico, se posiciona bem, tem uma excelente saída de bola e maturidade. Jogou pela seleção brasileira sub-17, a ponto do Cudê confiar no garoto e levar ele para Salvador. A ausência de outros zagueiros no plantel, o Igor Gomes está suspenso, o Nico Hernandes está suspenso, faz com que ele coloque o João Dalla Corte, que será o único zagueiro de origem no banco de reservas. Tem o Hugo Malho, que pode jogar como zagueiro também, mas o único zagueiro de origem no banco de reservas é de fato o João Dalla Corte, esse jovem garoto de 17 anos de idade que está tendo sua primeira oportunidade com o elenco profissional colorado, tá? Avançando na pauta, eu gravei na tarde desta terça-feira, falando também em categorias de base, um vídeo comentando a vitória do Internacional sobre o Palmeiras pela Copa Gramado Sub-16, campeonato que foi realizado na Serra Gaúcha e que o Inter foi campeão. Venceu o Palmeiras na final pelo placar de 2-1 com 2 gols do Matheus Gonçalves. E o grande detalhe dessa competição é que teve um garoto de 16 anos de idade que arrebentou com o campeonato. O Gabriel Carvalho é a principal joia das categorias de base do Internacional e foi quem comandou o Internacional para esse título. Ele joga no time sub-17, até no time sub-20, foi rebaixado para o time sub-16 para jogar esse campeonato e acabou com o torneio, foi o dono do torneio. Eu dou mais detalhes sobre o Gabriel Carvalho, outros nomes e esse título do Inter na base contra grandes times do futebol brasileiro nesse vídeo aqui. É só clicar aqui para assistir, tá? Nessa terça-feira, a gente teve a oficialização da renovação contratual do volante Gabriel. Ele até já falou como jogador do Inter renovado, agora com vínculo até o final de 2025. Ele tinha contrato somente até o final deste ano de 2023. E pela liderança que ele tem no elenco, é um cara que tecnicamente rendeu muito, principalmente no ano passado, um jogador importante, que deve ser importante. Se o Inter vender o Johnny, por exemplo, eu vou falar mais sobre o Johnny na sequência. O Gabriel é muito importante e o Inter fez essa renovação contratual com o jogador. Não é só com o Gabriel. O Alan Patrick deve ter o seu contrato ampliado também até o final de 2027, inclusive. O Gabriel até o final de 2025. Agora, de maneira oficial, o Inter comunicou que renovou o vínculo com o Gabriel, que já falou como jogador do Inter depois dessa renovação contratual. O Gabriel que pode ser titular nessa quarta-feira contra a equipe do Bahia, tá?
Eu quero falar agora sobre data FIFA. Tem duas situações importantes que eu preciso registrar para vocês aqui. A primeira delas envolve Sérgio Rocher. O goleiro uruguaio, que foi dúvida e não jogou a primeira partida dessa data FIFA pelo Uruguai. A Federação Uruguaia afirmou que não foi em função do choque na costela, e sim em função de uma indisposição estomacal. Mas, de qualquer maneira, o Inter está preocupado com a fissura na costela que Rocher teve, mas ele atuou normalmente contra a seleção brasileira nessa terça-feira pelas eliminatórias da Copa, o que indica que Rocher volta em condições para o CT Parque Gigante. Deve voltar em condições para o CT Parque Gigante. E aí vai ser reavaliado para a partida do próximo domingo, quando entrincar o Santos no estádio Beira-Rio. O que eu ouvi no CT Parque Gigante, tá? Que serão feitos exames e avaliações no Rocher. Se a lesão já tiver calcificado, ele joga. Se não, ele vai ser preservado. Até calcificar bem, porque ele foi para o sacrifício em outros jogos e piorou um pouco a lesão. Agora vai ser feito o definitivo. Não, ou tu melhora ou não volta a jogar. E aí o Inter vai fazer essa avaliação no retorno ao Rocher. Mas pelo fato de ele ter jogado contra o Brasil, é bem possível que ele possa jogar já contra o Santos, porque já tenha uma evolução desse quadro que ele teve da fissura na costela, tá? E por último, eu quero falar sobre Johnny, tá? O volante, Johnny, João Lucas. De novo jogou pela seleção dos Estados Unidos. E de novo jogou muito o Johnny, tá? Ele inclusive ganhou a vaga de titular na seleção norte-americana. Foi titular na partida contra a Gana, onde os Estados Unidos venceu pelo placar de 3-0. De 4-0, perdão, a seleção de Gana, tá? E o Johnny foi um dos grandes jogadores dos Estados Unidos na partida. Por exemplo, tá? Através do SofaScore, o Johnny teve a nota 7.2, que foi uma nota bem alta. Acima dele teve o Reina, que fez o gol, o Balogun, o Pulisic e o Serginho Dest e o Timóteo Weah. Os jogadores de frente que, enfim, se lavaram fazendo gol nos 4-0 contra a Gana. O Johnny fez uma boa atuação. Eu tô com os números dele aqui, tá? 43 toques na bola, ele jogou durante 65 minutos, ele saiu aos 20 da segunda etapa. 34 passes certos de 36 tentados, tá? Um passe para uma finalização, ele deu uma assistência que o jogador dos Estados Unidos acabou errando a finalização. Uma finalização para fora, teve 2 interceptações, um carrinho, se defendeu muito bem, fez muitos cortes, roubou bolas. Foi uma grande atuação de novo do Johnny, já circula vídeos dos compilado do Johnny contra a seleção de Gana. De novo ele foi muito bem, tanto que chegou a ser titular da seleção dos Estados Unidos depois que ele jogou contra a Alemanha. O que aumenta a possibilidade de venda desse jogador. A gente sempre fala do processo de valorização que o Johnny precisa passar. E ele jogando bem, partidas internacionais desse nível pela seleção dos Estados Unidos ajuda muito. E ele fez uma grande atuação agora pela seleção norte-americana, o Johnny, que saiu aos 20 minutos da segunda etapa para entrar o Leonard Maloney, que não foi tão bem assim, teve uma nota bem abaixo do Johnny, de acordo com o SofaScore, notas estatísticas aqui, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? O Inter não é favorito contra o Bahia, a gente falou sobre isso no diário do Inter KTO. Odd do Bahia 2.1, empate 3.2 e a odd do Inter tá pagando 3.75. Se tu tá acreditando na vitória do Inter, vale a pena apostar. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!